você é como a maioria das pessoas, sem muita intimidade com os números, muito provavelmente se arrastou na matemática durante sua vida escolar. Mas saiba que a matemática é, antes de tudo, um mundo de belos problemas e de belas ideias, segundo o professor Adonai Santana, da Universidade Federal do Paraná. A matemática tem um lado abstrato e outro de aplicação que a torna uma ciência que é feita por discussão. Professor, dá para discutir a matemática, é isso? Certamente dá para discutir a matemática. Aliás, você tocou em dois pontos que são importantes, na minha opinião. Um, a beleza da matemática, e o outro, o aspecto de discussão, senso crítico. O aspecto de beleza da matemática reside no seguinte: você pode adotar como concepção de beleza no sentido de que belo é aquilo que pode ser contemplado. Toda vez que você observa aquilo, você vê novos aspectos que não tinha percebido antes. Por exemplo, se você ouve uma música como a Nona de Beethoven, toda vez que você ouve, você parece que percebe algo de novo na música. Então a música é bela. A matemática é assim. A matemática você pode olhar por um ângulo, pode olhar para o outro lado, pode perceber coisas que você não tinha percebido antes. Eu, por exemplo, 10 anos atrás, quando li certos livros, olhando hoje os mesmos livros, eu os percebo aqueles conteúdos de maneira totalmente diferente. Então a matemática é bela nesse sentido. E no aspecto de discussão, apesar da matemática não ser ensinada nas escolas, num ritmo de discussão, no sentido de incentivar, buscar o senso crítico do aluno, a matemática certamente é uma atividade de discussão. Em que sentido? Por exemplo, o professor, quando dá aula e avalia o aluno no meio de uma prova, o aluno tem que responder questões de matemática, e quem vai julgar se o que o aluno fez está correto ou não é o professor. Agora, se o cara é um pesquisador de matemática, quem que vai julgar o que ele fez, se o que ele fez está certo ou errado? É a comunidade. Então o cara desenvolve uma ideia, o cara chega assim: eu tive uma ideia em matemática, eu vou desenvolver esse negócio. Faz as contas lá, o cara dedica suor e lágrimas àquilo lá, trabalha, e aí o que ele faz? Em vez de engavetar, que não pode engavetar ideias, as ideias boas pelo menos, ele manda para uma revista especializada. A revista especializada vai ter dois refres, dois juízes, que são pessoas da área que vão avaliar se aquele trabalho está correto, se tem relevância, se está no perfil. Isso existe de fato? Isso existe, isso é a prática comum. Isso já é um primeiro filtro de ideias. Digamos que o cara passa... E quem faz esse filtro? Existe uma instituição? São as revistas, porque no mundo inteiro existem revistas especializadas em matemática. A matemática é uma atividade científica extremamente ativa. Então o cara tem essa ideia e ele, digamos, tem uma ideia na área de álgebra. Então ele manda para uma revista na área de álgebra. Se a ideia dele for ele achar que é uma ideia excepcional, ele manda para uma das melhores revistas de álgebra que existir. Vendo a sua ideia. E vende a sua ideia. Se o artigo for aceito, depois de passar por esses refres, toda revista adota em média 2 refres. São pessoas especializadas na área que vão avaliar o trabalho do pesquisador. Esses 2 refres vão avaliar se o artigo está correto, se está bem escrito, se é consistente. E aí começa a discussão. E aí já é uma primeira discussão. Se passar por esse crivo, o artigo é publicado, aí vem a segunda etapa, que essa sim é a mais importante, que é a aceitação do trabalho dele. Ou seja, a comunidade matemática vai ler aquele trabalho, vai usar aquele trabalho. É útil? É útil, você vai medir isso por meio de citações. Hoje em dia existem instrumentos que avaliam o impacto de um trabalho científico. Então, esses instrumentos permitem avaliar quantas vezes é citado aquele artigo. Quanto mais o artigo for citado, é porque maior o impacto desse artigo na comunidade matemática. É claro que existem citações ruins também. Você tem que avaliar o tipo de citação que se faz ao trabalho. Mas então isso se dá em meio a discussões. E esse processo leva quanto tempo? Depende do Pode trabalho. levar um ano, 2 anos? Depende do trabalho. Por exemplo, a geometria não euclidiana, que surgiu com o trabalho de Lobachevsky, do russo Lobachevsky, no século XIX, demorou muitos anos até os matemáticos assimilarem aquelas ideias e perceberem a importância, o impacto daquilo, porque era uma ideia revolucionária demais. A teoria de conjuntos de George Cantor, também no final do século XIX, também foi algo que demorou alguns anos para as pessoas absorverem. Houve muita crítica. Havia gente que dizia que a teoria do Cantor, a teoria de conjuntos do Cantor, devido ao fato de falar de coisas como conjuntos infinitos, é uma coisa que não tinha sentido. Como é que o matemático vai falar do infinito? No final do século XIX, havia matemáticos que achavam que não faz sentido falar do infinito, porque infinito é uma coisa que não acaba. Como é que se pode falar sobre uma coisa que não acaba? Como é que se pode se referir a um objeto infinito? Um objeto é um indivíduo, em certo sentido, acabado. E o infinito não tem fim. E os matemáticos perceberam que é possível falar de maneira objetiva sobre o infinito,
que essas ideias surgiram com o Cantor e tiveram um certo impacto. Esse é o lado abstrato da... Esse é o lado abstrato e eu estou falando assim de uma ideia de grande impacto. Por exemplo, o pesquisador ele pode ter a ideia de resolver uma equação diferencial simplesinha lá e publicar aquele negócio, e não vai ter grande impacto, mas também não vai demorar para as pessoas perceberem que aquilo está correto, que aquilo faz sentido. Então, o tempo de absorção de uma ideia depende da ideia em si. Então, onde que entra a discussão? A discussão entra a partir do momento que o cara tem uma ideia, submete essa ideia para a comunidade matemática, e a comunidade matemática discute como um todo. Eventualmente pode interferir outras áreas, outros pesquisadores. Por exemplo, físicos, biólogos, podem se interessar por certos conteúdos matemáticos, médicos. Hoje em dia se usa fractais para fazer diagnóstico de câncer. Tá? Então tem interesse da matemática, por exemplo, também em medicina. Uhum. Ou seja, a matemática é um evento social, a matemática é uma atividade social. É um convite à liberdade do pensamento. Como dizia Cantor, George Cantor, o grande matemático alemão, dizia: a essência da matemática radica em sua liberdade. Quando você ensina matemática sem mostrar esse aspecto de liberdade, de discussão, que a matemática, em certo sentido, é que nem a filosofia, permite discussão. As pessoas acham que só pode discutir sobre política e religião e filosofia. Não, dá para discutir sobre matemática também. Exemplo, divisão por zero. Dá para dividir por zero ou não dá para dividir por zero? Você não pode chegar para o aluno e dizer, como mandamento, não dividirás por zero. Matemática não se faz... É uma grande mentira. Pois é, matemática não se faz por mandamentos. A divisão por zero é uma coisa que você pode definir. O matemático usualmente não define porque não é conveniente, por uma série de razões. Mas não é impossível. Você pode criar uma matemática diferente da usual. Que razões seriam essas, por exemplo? Por que o professor diz isso na escola? Certas demonstrações e certos contra-exemplos que se vê em matemática, por exemplo, para você falar de matrizes inversíveis ou não inversíveis, para você falar de sistemas de equações, para você falar sobre conjuntos de vetores linearmente independentes, fica mais fácil o discurso do matemático se ele não permitir divisão por zero. Não faça porque não dá. Você pode definir divisão por zero, mas às vezes pode ser inconveniente se definir divisão por zero, pode dificultar certos trabalhos para o matemático. Então, uma questão de conveniência, o matemático prefere não definir divisão por zero. Tá? Mas, diga. Talvez aí esteja a origem de um grande problema no país, que é essa rejeição que as pessoas têm por matemática, que é essa coisa imposta na escola desde o ensino. Não só é uma coisa imposta, primário, como as pessoas não gostam de coisas impostas. Quanto mais a gente avança na sociedade, menos as pessoas gostam de imposição. Mas também como, eventualmente, o aspecto de arbitrariedade da matemática. Você chega, pegando o mesmo exemplo da divisão por zero, você chega para uma criança e pergunta quanto que é 5 dividido por zero? Tem criança que responde zero, porque ninguém recebe nada. Aí você diz o seguinte: não, criança, você é uma estúpida. 5 dividido por zero não faz sentido. E a criança fica realmente com cara de estúpida, porque ela vai imaginar o quê? Que o professor é bem mais experiente, é mais velho e ele sabe mais. Então ele não vai errar. E ela vai confiar. Mas por dentro a criança pode sentir uma certa arbitrariedade. Então a matemática pode assumir um caráter de arbitrariedade quando as pessoas falam, por exemplo, que eu já vi em livros, dizem que a linguagem da matemática é a linguagem de teoria de conjuntos. E aí, de repente, o mesmo autor começa a dizer: número é um ente abstrato. Pô, mas se a linguagem é a teoria de conjuntos, então o número não é ente abstrato, o número é conjunto. Seja consistente com o que você fala. Então, parece que falta coerência por parte de autores, professores, e o aluno sente isso. Então, se o professor não der espaço para a discussão, e o nosso sistema de ensino, geralmente, o próprio sistema de ensino não dá esse espaço, é muito difícil conquistar esse espaço, mas sem esse espaço para discussão, e esse espaço para discussão só seria possível num sistema de ensino que tivesse um pouco mais de permanência do aluno na escola, que não fosse só no período da manhã, ou só no período da tarde, ou só no período da noite, fosse uma coisa assim mais permanente, que o aluno convivesse mais com aquilo. Sem essa discussão, a gente nunca vai aprender matemática. E não só matemática, ciência alguma. Grosseiramente, então, o cara que sai do ensino médio, por exemplo, que não sabe matemática, ele foi mal orientado. Ele tem uma visão errada sobre matemática. Eu me lembro de uma professora que eu tive na faculdade, no primeiro ano de faculdade, ela disse que quando ela contou para os colegas que tinha feito curso, tinha sido aprovado no vestibular para matemática,
deram de presente para ela uma calculadora. Calculadora é o que menos interessa para o matemático. Claro. Inclusive, existe um livro muito famoso chamado Science Without Numbers, Ciência Sem Números, do Hartree-Field, que é um filósofo bem conhecido, onde ele faz mecânica clássica e gravitação de Newton sem números. Ele não usa números. E ele enuncia e demonstra um teorema de representação no qual ele prova que o sistema dele é equivalente ao usual. Ou seja, número que menos interessa, mesmo na hora de aplicar, por exemplo, na física. Como é que se faz para medir alguma coisa, medir a largura dessa mesa aqui, por exemplo, sem usar número? Você usa uma hierarquia de predicados. Essa mesa é menor do que essa sala, é maior do que você, é maior do que aquela cadeira, se estabelece uma hierarquia de predicados, um predicado menor que, por exemplo. Então isso aqui é menor do que um certo objeto, e menor do que uma certa coleção de objetos, e menor do que uma outra coleção de objetos. Então você pode falar em tamanho sem usar números. Fica mais difícil trabalhar, mas é possível. Mas matemática é uma coisa estranha. Pois é, matemática, a própria maneira como a matemática surgiu, ao que tudo indica, é pela identificação de certos padrões na natureza. Uhum. Isso não quer dizer que a natureza tenha padrões. Se a natureza tem padrões de comportamento ou não, sabe Deus. Talvez só Deus saiba. A questão é que o ser humano tem uma necessidade interna de identificar padrões da natureza. Antigamente ele achava que os padrões eram deuses. Depois ele começou a ficar insatisfeito com esse padrão de deuses e começou a procurar por outros padrões. Hoje chama de matemática. A diferença entre os deuses e a matemática é que os deuses você tinha uma crença cega neles. E a matemática não. O matemático vive questionando suas ideias. Mas é essa busca incessante por padrões. Os padrões da natureza, por exemplo, seriam, como o senhor mesmo exemplificou há pouco, antes da gravação do programa, contar o número de pétalas de flores, de estrelas, número de estrelas. Claro, movimento de estrelas, o exemplo de movimento de estrelas. O surgimento da matemática talvez tenha saído a partir daí. O exemplo do movimento das estrelas é interessante, porque o ser humano, o homem primitivo, notou que as estrelas tinham um movimento mais ou menos comportado, tinha um movimento praticamente circular na abóbada celeste, e isso era bom, e notava também que o Sol tinha um comportamento regular, a Lua tinha um comportamento regular, você podia contar com a presença do Sol, com a presença da Lua, depois de um certo intervalo de tempo, então havia regularidades na natureza, e ele começou a descrever essas regularidades, e começou a abstrair essas regularidades, então notava que as estrelas tinham um certo movimento, o Sol tinha um movimento parecido, a Lua tinha um movimento parecido, e abstraiu o que havia em comum entre esses movimentos, e a partir dessa abstração foi surgindo a matemática. Só que daí, observando certas estrelas incomuns, certas estrelas atípicas, que o ser humano começou a chamar de planetas, ele notou que aqueles planetas tinham movimentos diferentes do resto do cenário que ele estava acostumado a ver. Então, o que ele fez? Buscou por novos padrões matemáticos para explicar aquilo que também não estava obedecendo aquele padrão. Ou seja, é sempre a necessidade de buscar por padrões matemáticos. E até agora tem funcionado bem. Até onde isso vai, não tenho a mínima ideia. Aliás, mas, até onde a matemática vai? Não... Até onde a matemática vai ou até onde o ser humano vai? Tem um artigo que eu li esses tempos aí, que foi publicado em 2000, um artigo não é tão recente, onde o autor discute o seguinte, o título do artigo é uma coisa mais ou menos assim, discussão sobre matemática com um extraterrestre. O objetivo do autor era o quê? Mostrar os aspectos essencialmente humanos da matemática, como a gente entende matemática. É que existe uma visão, que eu já notei, por exemplo, em filmes de ficção científica, que a matemática é uma espécie de linguagem universal. Se o ser humano fosse comunicar com uma civilização extraterrestre, poderia se comunicar pela matemática, pelo seu caráter de universalidade. Eu não sei se a matemática é universal. Existem tantos aspectos inerentemente humanos da matemática, por exemplo, o conceito de indivíduo. A teoria de conjuntos, que tem sido base de praticamente toda a matemática usual, ela parte do conceito que os elementos de um conjunto são indivíduos. Mas o conceito de indivíduo faria sentido numa civilização extraterrestre? Será que não é uma coisa essencialmente do ser humano? Dizer, por exemplo, que eu sou um indivíduo, que eu sou a mesma pessoa desde que eu nasci, sendo que quando eu nasci eu era uma criatura totalmente diferente. Eu era menor, tinha mais água no organismo, eu sabia menos coisas, não tinha certas frustrações que eu tinha antes, não tinha certas satisfações que eu tenho hoje. Enfim, como é que eu sei que o conceito de indivíduo se preserva com o passar do tempo? E isso parece sustentar uma porção significativa da matemática. Então, até que ponto a matemática é tão abstrata? Até que ponto a matemática não está desvinculada das
do que há de mais profundo no ser humano. Talvez por isso a sua formação tenha ido também pela física e pela filosofia. Mas sobre isso eu gostaria de conversar no segundo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. Restos de tecidos, pedaços de embalagens, garrafas plásticas e até móveis. Verdadeiras ilhas de lixo. Se o lixo que você produz for jogado em qualquer lugar, ele pode contaminar o rio que abastece a sua própria casa. Um simples copo de água contaminada causa diarreia e muitas outras doenças que matam. Todos os anos, 10 milhões de pessoas morrem porque bebem água contaminada. Contaminar a água põe em risco a sua vida e a de todos os outros seres vivos ao seu redor. O Saiba Mais está de volta e o tema do programa de hoje é a matemática, e sobre a matemática a gente conversa com o professor Adonai Santana, da Universidade Federal do Paraná. Professor Adonai, o senhor tem duas publicações, mas uma delas é específica sobre o ensino da matemática no ensino médio. O que os professores estão fazendo que não devem fazer e o que a gente pode fazer para melhorar, ou pelo menos tentar melhorar o ensino da matemática no ensino médio? Essa série de livros que eu estou publicando, o que é um axioma, o que é uma definição, e depois virar outro livro, o que é um conjunto, que deve sair no ano que vem, e 2 anos depois, o que é um teorema, é para responder questões básicas que normalmente o pessoal comete alguns erros na hora de discutir sobre esses assuntos. Por exemplo, eu tive professores que diziam que axioma é uma sentença que não se demonstra. Tá? Isso é falso, isso é totalmente falso, isso é uma demonstração de que a pessoa pelo menos em matemática isso não faz sentido. Pode ser que no discurso coloquial faça sentido falar que um axioma é uma coisa que isso não demonstra. Mas em matemática isso carece de sentido. O que é uma definição? Qual é o papel de definições em matemática? Então, um exemplo que eu gosto de citar é da trigonometria no ensino médio. No ensino médio, os professores de matemática, junto com o apoio de seus livros, de suas apostilas, dizem para o aluno: o seno de um certo ângulo interno de um triângulo retângulo é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Essa definição, essa aparente definição, pode ser útil para calcular seno de ângulos notáveis, os chamados ângulos notáveis, como 30 graus, 45 graus, 60 graus. Mas na hora de se calcular um seno de um ângulo não notável, como por exemplo 1 grau, ou raiz de 2 graus, se você usar essa alegada definição, você não consegue. E você não consegue porque não é uma definição. Isso viola certas condições que uma definição deve satisfazer, e sobre essas condições as pessoas pouco sabem a respeito. Tá? Então, quando eu escrevi esses livros, por um lado, tentar colaborar para uma formação básica para o aluno de ensino superior, mas também colocar algumas discussões, a partir do segundo volume, que tem aparecido isso, colocar algumas discussões no ensino médio, a questão da divisão por zero, que foi mencionado agora há pouco, essa questão da trigonometria, a questão dos logaritmos, que para definir funções trigonométricas ou definir logaritmos, a rigor, você precisa de cálculo diferencial integral. Só que você não dispõe de cálculo diferencial integral no ensino médio. Então, essa transposição do conhecimento matemático para o aluno do ensino médio é uma responsabilidade que exige uma formação excepcional do professor, do autor do livro, coisa que não tem acontecido. Uhum. O alvo do livro é o professor ou o aluno? O professor. O público-alvo é o professor, que já é formado, e o aluno de ensino superior. Tá, esses dois... É para estabelecer mesmo a confusão, para se discutir mesmo tentar esclarecer alguns aspectos. Por exemplo, o teorema. O tema do último livro, que vai sair daqui a 2 anos, é o que é um teorema. Uhum. Um teorema não tem aquele caráter exato que muitas vezes o leigo tem impressão a respeito em matemática. Uhum. O teorema, por mais objetivo que seja a maneira como o matemático demonstrou o teorema, os outros matemáticos vão olhar aquilo para conferir se está tudo ok. Ou seja, o aspecto social é indissociável. Não tem como se escapar
da aceitação social do matemático. Se não houvesse aceitação social, você não está fazendo matemática. Tem dois teoremas que você gosta de exemplificar. Tem, na verdade, vários teoremas, tá? Na verdade, são muito malucos. Pro leigo. Um teorema que o pessoal gosta, que se fala a respeito, é o teorema de Banach-Tarski, que é devido a dois matemáticos polacos, Banach e o Tarski, que parece um paradoxo, mas não é porque ele é contraintuitivo. O teorema, grosso modo, ele diz o seguinte: se eu tenho uma esfera pequena, digamos do tamanho de uma laranja, eu posso repartir essa esfera num número finito de pedaços, digamos 9 pedaços, e recompor esses pedaços sem distorcê-los, sem deixar espaço vago, de modo a obter 30 esferas do mesmo tamanho, ou uma esfera do tamanho de Júpiter, uma esfera do tamanho do Sol. Isso parece a multiplicação dos pães da Bíblia, mas é uma coisa que se pode realizar no ideal matemático, mas no mundo real físico não dá. Você não pode cortar uma laranja e recompô-la de modo a obter uma esfera do tamanho do Sol. Ainda mais cortando um número finito de pedaços. Mas, mesmo esse teorema, por mais abstrato que seja, ele encontra aplicações. Tem encontrado aplicações, porque ele é equivalente a certas proposições na matemática, que encontra aplicações, por exemplo, no mundo da física. Então, mesmo você não podendo realizar na prática diretamente esse resultado, indiretamente você pode usá-lo. Então, uma pergunta é a seguinte: por que o matemático faz matemática? Para que fazer matemática? Você pode justificar isso de várias maneiras. Uma, porque o cara é tarado por aquilo. O cara é apaixonado por aquilo. A mesma coisa é perguntar por que você ama a sua esposa. Você não vai conseguir justificar isso. Você simplesmente ama e pronto, acabou. E matemática é assim. Por que as pessoas cuidam de crianças? Crianças não são úteis, mas as pessoas cuidam porque é um ímpeto da pessoa cuidar de criança. E outro motivo, nasce para isso. O ser humano nasce para isso. E a criança, é natural na criança ter curiosidade. A criança quer saber por que a mosca consegue ficar grudada no teto de cabeça para baixo. E a criança não consegue fazer isso. Então a criança ela tem questões naturais. E se você incentivar isso, você está cumprindo um papel, você está alimentando uma coisa que é natural e construtiva na criança. E outro aspecto na matemática que tem a ver com essa aplicação é que, curiosamente, a matemática tem servido para aplicar no mundo real. A matemática ela surge de abstrações de certos padrões que se identificam na natureza, mas depois ela vai além disso e começa a questionar os fundamentos da própria matemática. Exemplo, a questão do indivíduo que eu falei agora há pouco, tudo indica que existe forte evidência de que a matemática é construída a partir do conceito de indivíduo, mas já existem teorias matemáticas que questionam o conceito de indivíduo. Então, a própria matemática ela começa esse processo de questionar a si mesma e começa a desenvolver teorias novas. Curiosamente, mesmo essas teorias novas que questionam o conceito de indivíduo, ainda encontram aplicações, por exemplo, em mecânica quântica. Porque existe forte evidência de que partículas elementares, no mundo quântico, carecem de individualidade. Não faz sentido se dizer que um elétron, por exemplo, é igual a ele mesmo, a princípio. Nós falamos de dois teoremas aí quando abrimos essa discussão dos dois poloneses e o seu segundo teorema preferido. Eu não tenho propriamente teoremas preferidos. Mas tem um que você gosta de lembrar sempre. Outro? Talvez o teorema de Fermat. Tá? O teorema de Fermat é um teorema que se pode facilmente enunciar para um aluno de ensino fundamental. Ele diz simplesmente o seguinte, que um número inteiro elevado a n mais um número inteiro elevado a n é igual a outro número inteiro elevado a n. Essa equação não tem solução para os números inteiros maiores, com o expoente maior do que 2. Tá? Matemáticos durante 350 anos tentaram resolver isso e foi resolvido na década de 90 por um matemático inglês chamado Andrew Wiles. Aí a pergunta é a seguinte: para que tentar resolver um problema tão pequeno? Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que a matemática é uma coisa que é uma ciência que lida com questões muito pequenas diante da importância do mundo que nós vivemos. Diante de um mundo que vive problemas como a fome mundial, problemas de como lidar com a paz entre os povos, por que o matemático vai se ocupar com um problema aparentemente tão pequeno como provar que uma certa equação não tem solução? Mas isso tem utilidade na vida. Mas é que está. Quando o matemático vai tentar responder essa questão... Embora a gente não saiba, né? Mas então, quando o matemático tenta resolver esse problema, ele precisa de ferramentas, ele precisa desenvolver novas ferramentas, que essas novas ferramentas, coincidentemente ou não, vão ter profundas aplicações
no mundo real. Inclusive, por exemplo, a produção de alimentos. Sim. Tá? Para fins de produção, por exemplo, usa-se teorias matemáticas, como, por exemplo, a teoria dos estoques, teoria das filas, que são teorias de uma área chamada pesquisa operacional, que surgiu para fins de aplicações militares, mas hoje em dia tem aplicações na vida civil de extrema importância. De extrema importância estratégica para a sociedade. Nós terminamos o primeiro bloco falando da sua formação, que pode, a princípio, parecer um pouco estranha. A sua graduação é em matemática, mas tem um pós-doutorado, doutorado em filosofia e física. A minha graduação é licenciatura em matemática, o mestrado em física, da Federal do Paraná também, o doutorado em filosofia, e o pós-doutorado em física teórica no estado de Stanford. Onde as coisas se amarram aí? As coisas se amarram no seguinte: quando eu fiz doutorado em filosofia, foi sob orientação de Newton da Costa, que é um lógico brasileiro muito conhecido, e apesar dele ser o único brasileiro que é membro do Instituto Internacional de Filosofia, ele faz uma filosofia voltada a resolver problemas de caráter fundamental, seja em matemática ou em física, e mesmo em teoria da computação. O meu interesse, a minha paixão é em física, sempre foi em aplicação de matemática ou de lógica em física. E a minha tese de doutorado, por exemplo, era sobre teoria K, que é um assunto que normalmente, e teoria de categorias também, são assuntos que normalmente são tratados em teses de matemática, não de filosofia. Mas qual era o interesse filosófico daquilo? É que eu estava lidando com questões de caráter fundamental. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz que o artigo, porque quando a gente faz uma tese de doutorado, tem que render algum fruto. Você não pode fazer uma tese de doutorado para arquivar na biblioteca, porque ninguém vai ler aquilo lá. O título apenas. Então, eu, a partir do resultado principal da minha tese de doutorado, eu escrevi um artigo que eu submeti para uma revista inglesa de física, bastante conhecida, Journal of Physics A. E eu me lembro o parecido refre. Um dos refres disse o seguinte: esse é um artigo de caráter fundamental. Eu fiquei feliz da vida, porque apesar de ter uma montoeira de conta, o cara percebeu que era um trabalho de fundamentos. E esse trabalho de fundamentos envolve justamente a solução de problemas de caráter fundamental. Então, a área que eu trabalho é uma interface que envolve filosofia, matemática e física. É difícil trabalhar com essas coisas, porque eventualmente a gente acaba escorregando algumas coisas, a gente acaba falhando algumas coisas, por isso é um trabalho que exige muitas parcerias. Eu procuro fazer parceria com gente aqui do Brasil, dos Estados Unidos, com pesquisadores de tudo que é canto. Agora, e as pesquisas no país, em que nível estão nessa história da matemática? O Brasil, como sempre, é um país de contrastes, inclusive até na vida acadêmica. Então, a pesquisa no Brasil conta com pesquisadores talentosos, mas, às vezes, esses pesquisadores se veem engessados na sua atividade acadêmica. Existem demonstrativos do efeito desse engessamento. Um demonstrativo é um levantamento feito anos atrás pela revista Nature, que é a mais importante revista científica que existe, que a Nature avaliou o investimento em ciência e tecnologia na América Latina. E nesse levantamento foi constatado que o Brasil investe mais do que a soma de todos os demais países latino-americanos. E o Brasil investe em ciência e tecnologia 5 vezes mais que a Argentina. Mas a produção científica medida por artigos publicados em revistas indexadas pelo Science Citation Index mostram que a produção científica brasileira é o dobro da Argentina, gastando 5 vezes mais. Então a relação custo-benefício está favorável à Argentina e não ao Brasil. E a gente se arrasta por conta desse engessamento. Eu não sei se é a culpa do engessamento, precisaria de um estudo mais aprofundado a respeito disso, porque talvez a matemática argentina também enfrente seus problemas de engessamento. Tem que ver o que está por trás disso, se é uma questão de índole de pesquisadores, se é uma questão de problemas de política, de financiamento à pesquisa. Porque a principal fonte de recurso é o CAPES, o CNPq? E os órgãos estatais de apoio à pesquisa. Cada estado tem a Fundação Araucária? O Paraná tem a Fundação Araucária, o estado de São Paulo tem a FAPESP, o estado do Rio de Janeiro tem a FAPERJ. Então, alguns estados contam com o apoio do Estado para a pesquisa científica, mas os principais órgãos de fomento são CNPq e CAPES. E esses órgãos, junto com as políticas das universidades federais e estaduais, que são universidades públicas e, por isso, têm instrumentos próprios de engessamento,
Esse engessamento, em que sentido? Existe engessamento tanto provocado externamente quanto internamente. Um exemplo de engessamento externo é que se o governo federal ou os governos estaduais não fizerem concurso público para contratação, uma instituição não pode contratar um pesquisador que esteja disponível e interessado naquele momento. Às vezes um pesquisador precisa, naquele momento, ingressar numa instituição e não tem essa liberdade porque depende de editais públicos. Então a universidade não tem autonomia. Assim como a universidade não tem autonomia também para demitir professores ou pesquisadores que não estejam trabalhando a contento dentro das expectativas da instituição. O professor só vai ser demitido se ele fizer barbaridades dentro da instituição. E se todo esse caso, se ele for apenas incompetente, ele não é demitido. E um exemplo de engessamento interno, que eu testemunhei recentemente, foi o Departamento de Estatística da Universidade Federal do Paraná, que havia um casal de professores que pediu afastamento para fazer doutorado na Inglaterra, sendo orientados por pesquisadores de ponta, com bolsas da instituição, bolsas inglesas, e esse casal foi impedido pelo Conselho Setorial do setor de ciências exatas de fazer esse doutoramento sob a alegação de que eles tinham que cumprir estágio probatório. Ou seja, eles precisavam ficar 2 ou 3 anos na instituição primeiro, provando que eles sabem dar aula, para depois pensarem em se afastar para fazer doutoramento. Só que, como dizia o grande Leopoldo Narp, matemático pernambucano de grande reputação internacional, para fazer matemática de qualidade, ou ciência de qualidade, você precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa e ter um pouco de sorte. E a nossa universidade a nossa instituição podou 2 pesquisadores. Qual foi a decisão desses 2 pesquisadores? Eles não ficaram aqui lamuriando, pediram demissão. Pediram demissão e agora estão a caminho da Inglaterra para fazer o doutoramento deles. Por quê? Não existe doutores de estatísticas praticamente no Brasil, existem pouquíssimos. Eles estão investindo na formação deles e a hora que investir na formação deles, isso vai ser benéfico para a sociedade, tanto internacional quanto local, onde quer que eles trabalhem. Eles vão, terminando o doutoramento, eles vão conseguir facilmente emprego em qualquer universidade, ou instituto de pesquisa, ou mesmo na iniciativa privada, e nós perdemos 2 pesquisadores que estavam engajados no grupo de pesquisa da nossa instituição. É uma discussão muito extensa, não vou entrar nos detalhes, mas é um exemplo de que, por um lado, a universidade não tem essa autonomia, mas, por outro lado, eu gostaria de saber se a universidade está preparada para o dia que o governo resolver dar essa autonomia. É uma pergunta. É uma pergunta, não sei a resposta. Não sei se o Brasil tem talento para fazer ciência. Não sei qual é o tipo de profissional que se espera numa universidade como a Federal do Paraná. Nós não queremos profissionais de baixo nível, mas queremos profissionais de alto nível também? Será que a gente não quer nivelar todo mundo mais ou menos parecido? O sistema são todos uns iguais aos outros? Somos todos não indivíduos? Tá certo, professor. Obrigado por ter vindo. Obrigado você pela oportunidade. Tá ok. O Saiba Mais volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.